Olá, meus amores e minhas amoras! Eu sou Thaís Parrilha, terapeuta vibracional e energética, e eu vim aqui trazer um pouco de consciência para todos nós. Primeiramente, para falar quem sou eu e por que eu faço essa pergunta, né? Muitas pessoas que me conhecem já há muitos anos, desde que eu sou pequena, já sabem que eu tenho várias habilidades para fazer trabalhos manuais. E hoje eu estou me permitindo viver desses trabalhos manuais, escolhendo técnicas e formas de construir aquilo que eu acho que é o melhor para mim hoje como ser humano. E a partir disso, poder oferecer esse trabalho, né, como uma forma também de me honrar recebendo por ele, né. E aí, assim, é interessante porque quem me conhece muito pouco pode achar que eu sou uma bagunça, né? Porque a Thaís cada hora tá fazendo uma coisa. Uma hora ela tá pintando mandala, outra hora ela tá fazendo terapia, né? Atendendo com terapia, outra hora ela tá, sei lá, trabalhando com eventos. E existe dentro da técnica do Access, que é uma das técnicas que me fez abrir um pouco as portas para a questão do autoconhecimento e para as questões de consciência mesmo, de expansão de consciência, a gente tem sempre uma pergunta, né, a fazer. E uma dessas perguntas é: quem sou eu hoje? E que grandiosas e gloriosas aventuras viverei? Quando a gente joga essa pergunta para o universo, né? Quem sou eu hoje? Eu estou abrindo as possibilidades para eu ser o que eu quiser. Porque outro dos preceitos do Access é justamente de empoderar as pessoas a saberem que sabem. Então a gente sempre sabe o que a gente quer fazer. A gente sempre sabe o que a gente é. A gente sempre sabe o que vai ser melhor para nós. Só que existe uma coisa chamada mundo, chamada pessoas, chamada sistema. E a gente tá dentro desse sistema. E já me falaram várias vezes: você nunca vai conseguir sair do sistema, porque você depende do dinheiro, você depende disso, depende daquilo. Mas a partir do momento que você começa a trabalhar um pouco mais a sua consciência e compreender o quão poderoso você é e que você pode fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, quando você quiser, tudo muda, porque amplia bastante os seus horizontes, né? E aí, trazendo isso para uma metáfora, imagina que pode não ser uma metáfora muito boa, mas é a metáfora que eu tenho para esse momento, que é assim: imagina um furacão. Quando você tá ali no meio do furacão, tem muita coisa ali, né? Tem nuvens, tem chuva, tá tudo muito escuro, você não consegue ter clareza do que tá ali na sua frente, porque você tá no meio daquele furacão e ali naquele meio, digamos que no meio desse furacão, que seja o sistema onde a gente está inserido, tem cobranças, tem família, tem estudos, tem trabalho, tem sociedade, e tem uma infinidade de coisas ali, ó, turbilhando ao seu redor, e você não consegue enxergar nada. A partir do momento que você faz uma escolha e começa a trabalhar a sua consciência e se perguntar o que tem além desse furacão, você começa a se distanciar um pouquinho mais dele. E a partir do momento que você começa a se distanciar do meio do furacão, você começa a ter um pouco mais de clareza, porque as coisas vão ficando realmente mais claras, vão ficando mais visíveis. E aí você consegue enxergar que existem outras opções além de viver no meio daquele furacão. E a partir disso, quando você começa a se distanciar cada vez mais, que é quando você começa a mudar o teu padrão mental, você começa a abrir as tuas possibilidades para qualquer coisa,
você começa a estar mais à disposição de tudo isso. E quando você está mais à disposição das coisas acontecerem para você, mais fácil delas chegarem até você. Então, assim, eu lembro que eu acho que assim, nesse momento, a primeira memória que eu tenho clara sobre quando eu comecei a fazer trabalhos manuais foi numa fase muito difícil da minha vida, a partir da minha adolescência, onde nós tínhamos questões financeiras gravíssimas, né? Passamos alguns perrengues aí muito sérios naquela época. E a gente não tinha dinheiro para fazer, por exemplo, era época de Natal, não tinha dinheiro para árvore de Natal. E aí, a família da minha mãe sempre foi uma família muito católica, muito devota, sempre as festas natalinas na nossa família sempre foram muito estimuladas. E depois de um tempo isso foi acabando e teve um Natal onde a gente não tinha árvore de Natal, não tinha comida, não tinha nada. E aí, com o pouco que eu tinha de criatividade, eu encontrei na rua um galho de árvore caída. E esse galho tinha algumas folhas ainda, eu me lembro bem disso. E aí eu peguei esse galho de árvore, era grande, fui arrastando ele pela rua. Comprei uma lata de spray prateado e peguei várias caixinhas de remédio e embrulhei essas caixinhas de remédio. Então eu pintei aquele galho de árvore seca com aquelas folhas de prata, peguei alguns enfeitinhos que a gente ainda tinha e peguei as caixinhas de remédio que eu tinha encapado elas com papel de presente e foi assim que nós decoramos, né, naquele Natal, a nossa casa para as festividades. Então, assim, eu sempre gostei. As aulas de artes eram as que eu mais gostava. Gostava muito de fazer papel machê. Até pouco tempo atrás, inclusive eu tenho que procurar, porque até pouco tempo atrás eu ainda tinha uma agulha. Assim, papel machê era uma coisa, mas assim, até pouco tempo atrás eu ainda tinha uma agulha de uma aula que eu fiz com a minha professora de artes na escola, mesmo sendo escola pública na época, com todos os problemas que a escola pública tem desde sempre, né? Uma agulha que você fazia uma técnica com lã, e essa técnica com lã você dava pra pintar quadros e tal, era muito legal. Eu acho que eu tenho essa agulha ainda, tá guardada em algum lugar. Então a parte das artes eu sempre me interessei bastante por pintura e tal, mas nunca foi algo que eu falei assim, eu vou viver disso. Até é mais ou menos parecido com a questão das terapias, porque o assunto de autoconhecimento, que na época a gente chamava muito de autoajuda, também surgiu nessa época da adolescência, assim, né? E o autoconhecimento, né, naquele momento, ele me ajudou a sair de uma depressão. Mas eu não segui com isso como propósito de vida, né? E aí, assim, alguns já sabem que de lá pra cá, nos últimos 3 anos, 4 anos, eu tenho me dedicado mais a esse assunto. E aí, voltando a falar da parte das artes, assim, eu sempre fui daquelas de fazer as coisas, de criar coisas, de fazer coisas com reciclagem. Eu lembro que tinha uns negocinhos de sabonete que a gente fazia uma rosa e ia tirando as pétalas para poder lavar a mão, sabe? Essas coisas assim, sempre gostei muito. As festas do Raul, né? As festas dos meus sobrinhos, eu geralmente ajudava a fazer as decorações, sempre gostei muito dessa parte. As festas do Raul, quando ele era menor, eu fazia tudo, fazia toda a parte da decoração, eu já visualizava as coisas na minha cabeça e falava assim, nossa, vai ser isso, eu vou criar isso. Então a arte, essa parte de fazer algum trabalho manual sempre esteve muito presente comigo. De fazer crochê, de fazer ponto cruz. E hoje eu tô usando isso como uma forma de me trazer, além do prazer de fazer,
de também me trazer uma renda extra. Então, assim, eu trabalho como terapeuta? Sim, trabalho. E é um prazer para mim poder ser uma contribuição na vida das pessoas. Trabalho com a parte de arte? Sim. Agora, neste momento, a bola da vez para mim são as mandalas com pontilhismo e acho que vai ficar por um bom tempo. É uma coisa que eu gosto, que eu acho bonito, que me dá satisfação, prazer em fazer, que eu passo ali muito tempo pensando em como eu vou criar e o que eu vou criar e tudo isso é muito gratificante para mim. Então eu escolho, sim, trabalhar com a terapia. Mas eu não trabalho só com a terapia. Eu passei muitos anos da minha vida fazendo só uma coisa. E o restante eu fazia por, tipo, lazer, por hobby, tipo Ponto Cruz, que eu fiz por hobby por um tempo, para ser uma válvula de escape, mas e porque eu não tinha a visão de que eu podia fazer disso um tipo de negócio, um tipo de fonte de renda. E quando você começa a trabalhar a sua expansão de consciência, você não expande só a sua consciência, a sua forma de pensar, a forma de como você se comporta, aquilo que você é. Você começa também a transformar a maneira como você cria a sua vida e a maneira como você escolhe gerar renda com isso. E se a gente for parar para pensar, os maiores as pessoas que mais têm dinheiro no mundo, elas não vivem só de uma renda do trabalho delas, elas vivem de várias rendas, né? Elas têm negócios, têm ações, têm parcerias e têm sociedades. Elas estão fazendo aquilo que elas acham que elas têm que fazer e aquilo está gerando dinheiro e elas não dependem de um único emprego na carteira assinada delas. E eu acho que as pessoas ainda têm uma visão sobre mim, muito ainda sobre aquilo que eu fazia antes. E eu já não sou mais aquela pessoa. Eu não sou mais aquilo. E graças a Deus eu não sou mais aquilo. E assim, e não é porque eu tô desdenhando daquilo que eu fui, mas sim porque eu tô honrando a minha trajetória de que eu fiz mudanças na minha vida. E essas mudanças estão gerando mudanças no comportamento, na forma de viver, na forma de se ganhar dinheiro, na forma como um todo, como um todo. E isso tem que ser para todo mundo, porque ninguém é a mesma pessoa todo dia. E aí, quando a gente tá falando assim sobre quem sou eu hoje, eu posso ser, eu posso ser uma pessoa diferente a cada dia. E tudo bem, se aquilo for verdadeiro para mim. Se aquilo estiver sendo mais grandioso, se aquilo estiver gerando para mim coisas que para mim fazem sentido. Porque não é sobre você, não é sobre a sua opinião do que eu faço. É sobre aquilo que eu faço, que é verdadeiro para mim, que eu tô mostrando para você. Se você vai gostar, se você vai comprar, se você vai, aí é um ponto seu, que também não serve para mim. Mas é a maneira como eu escolho, é a maneira como eu acho que é mais divertido de viver. E quantas coisas eu passei a criar além do que eu já criava quando eu tomei a decisão de seguir a minha vida de uma maneira diferente. Quantas coisas mudaram, quantas coisas foram criadas. E esses dias eu tava pensando que eu fiz uma carta dentro das técnicas das terapias. Tem uma delas que é quando você faz uma carta, a carta dos sonhos. E nessa carta dos sonhos eu escrevi coisas e essas coisas estão concretizadas, né? Estão acontecendo, né? Já funcionam da forma. Não, ainda só não consegui ainda minha casa com piscina, gente. Me ajuda aí, compra mandala minha, faz terapia comigo para eu poder comprar minha casa com piscina, né? Meu próximo objetivo é esse. Então me ajuda aí a montar. Eu prometo que eu convido vocês para vir tomar um banho de piscina aqui comigo em São Tomé. Aproveitando que tá muito calor, né? Aqui também. Então, é isso, gente. Eu sou tudo isso. Eu lembro que em 99 eu trabalhava numa empresa que fizeram uma ação lá, um negócio divertido para as pessoas e eu ganhei uma faixa. Eu vou ver se eu acho a foto. Tem fotos, tem registros. Ganhei uma faixa de garota bombril.
porque tinha 1001 utilidades. Eu continuo tendo 1001 utilidades. Assovio, chupo cana, eu faço o que você quiser. Então, não sabe quem que quer ser uma pessoa bombril de 1001 utilidades? Que, gente, lá no passado tinha um produto, uma palha de aço de nome Bombril. E o Bombril era famoso porque tinha 1001 utilidades, porque além de arear a panela, você também colocava na antena da televisão, você colocava, amarrava ele nos cabos de energia para poder fazer umas emendas. Então, assim, né, Bombril ele tinha 1001 utilidades além de ser a palha de aço para lavar louça. E aí eu recebi esse título, tá? Recebi sim, ó. Beijinho no ombro pra você. Sou 1001 utilidades, a garota Bombril. E aí, então, assim, eu sempre fui essa pessoa diversa. Só que ela tava apagada. E aí, agora, ela tá ativa. Ela tá se mostrando. E vem muito mais coisa por aí. Então, gente, é assim. Vocês vão ver eu vendendo rifa de mandala. Vocês vão ver eu falando de terapia. Vocês vão ver eu falando de crochê. Vocês vão ver eu falando sobre fazer eventos. Vocês vão ver eu fazendo o que eu achar que é mais divertido para mim. E se você quiser também ser assim, se faz sentido para você, também transformar a sua vida, a sua jornada dessa maneira, e você precisar de alguma orientação, eu também posso te ajudar. Porque eu tenho conhecimento das ferramentas que me levaram a fazer todos esses movimentos e que estão me trazendo os resultados que eu estava buscando há muito tempo. Porque eu saí do olho do furacão. E a partir do momento que eu saí do olho do furacão, eu não quero mais voltar para aquele meio. Porque aquele lá não fazia bem para mim. Então, eu saí do sistema da sociedade? Totalmente não. Realmente não vai ser possível, porque, né? A sociedade depende de dinheiro para você conseguir pagar contas, os boletos chegam, né? E sobre pagar contas, né? Quão grandioso é e quão grato, né? Nós temos que ser porque a gente paga aluguel, porque a gente paga a conta de água, porque a gente paga a conta de luz, não importa o valor, você utilizou esse serviço. Aqui, isso que você está pagando tá honrando o conforto que você tem. Porque imagina como seria a sua vida se você não tivesse energia elétrica. Imagina como seria a sua vida se você não tivesse água potável. Aqui em São Tomé, tem 4 meses, vai fazer 5 meses que eu tô aqui morando, né? E eu já passei por 3 casas. E em uma das casas que eu tava morando, na primeira, eu não sabia. O senhorio da casa, ele não tava pagando as contas de água desde janeiro. E aí, no dia 27 de maio, cortaram a água. Então eu não. E aí eu estava morando na casa, pagando o aluguel pela casa, e não tinha água para fazer comida, para tomar banho, para dar descarga, para escovar os dentes. Não tinha, simplesmente não tinha, porque ele não tinha pago a conta. E aí, quando você recebe a sua conta para pagar as suas contas do mês, como é que você reage? Você reclama que você tem que pagar a conta? Mas você utilizou aquela conta, colocou comida na tua mesa, aquela conta que você está recebendo, garantiu para você que você ficasse limpinho, garantiu para você que você pudesse ter um banheiro onde você pudesse dar descarga, né? Então a gente tem muitas coisas em que a gente utiliza e que a gente tem que ter a honra de pagar essas contas. E comigo não é diferente, então eu não tô totalmente fora do sistema, porque eu moro ainda no lugar, né? Ainda moro nessa terra, moro neste planeta. E mesmo que eu more na roça, eu vou ter energia elétrica, eu vou ter água e eu vou ter serviços que eu vou ter que consumir. Então, o que muda é a maneira como você pode enxergar as coisas, porque você sai do olho do furacão, você começa a ver ele rodando lá do lado de fora e você tá num ponto onde você tá vendo tudo. E quando você tá lá dentro, quando você tá fechado e cercado, você não consegue ter essa visão. E aí tudo vira caos. Entende? Então, gente, o recado é esse. Se acostumem a me ver falando de várias coisas. Eu sou assim mesmo. Vai ter dias que eu vou estar bem arrumada, vai ter dias que eu vou estar mulambenta, tem dias que eu tô de batom, tem dias que eu tô sem batom.
certo, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.